Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando nesta quarta-feira, dia 3 de outubro. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Pode chegar e ficar à vontade, porque esse é o nosso momento de bater um papo todo dia sobre um assunto diferente. Hoje a gente vai falar sobre alergia e intolerância alimentar, que eu já adianto para vocês, são duas coisas diferentes. Mas você sabia que tem aumentado o número de pessoas com alergias alimentares? Você aí que está me assistindo, tem alergia a algum alimento? Ou tem alguma coisa que quando você come sente logo um incômodo intestinal? Manda sua pergunta para mim no nosso Facebook e YouTube da Band Bahia. Estamos ao vivo por lá também, certo? E aqui no estúdio, quem vai ajudar a gente a tirar todas as nossas dúvidas é a gastroenterologista, doutora Ana Luísa Guedes. Tudo bem? Como vai? Bem, obrigada pelo convite. Também estamos aqui com a médica nutróloga Sandra Gordilho. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. E a empresária Janina Suerdick. Tudo bem, Janina? Tudo bom, Pamela? Obrigada também pelo convite. Prazer recebê-las aqui para a gente falar sobre alergias e intolerâncias alimentares. Mas antes de eu começar o papo aqui no nosso estúdio, eu tenho um recadinho para dar. É o seguinte, durante o programa vai aparecer uma rosa como essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui que tá aqui, ó. E eu aqui, a rosa aqui, viu? Essa daqui que tá aparecendo no canto da tela vai aparecer algumas vezes ao longo do programa. E aí, quando eu disser valendo, eu quero que você vá na nossa última postagem no Facebook, no Instagram do Band Mulher, que é o Band Mulher BA, e comente quantas vezes essa rosa apareceu. E aí, quem comentar corretamente vai ganhar aqui, ó, um par de ingressos pro Le Cirque, certo? Então, essa rosa que eu mostrei agora ainda não está valendo, certo? Aí você fica de olho ao longo do programa e quando eu disser pode comentar, então você vai na última foto no Instagram do Band Mulher BA e me diga quantas vezes a rosa apareceu para poder você ganhar esse par de ingressos para o Le Cirque, certo? A partir de agora já está valendo, fique de olho na quantidade de rosas que vai aparecer durante o programa. Bom, a gente hoje vai falar sobre alergias e intolerâncias alimentares, que eu já comecei adiantando, são coisas diferentes, e aí a gente foi às ruas perguntar para as pessoas quais são as principais dúvidas quando a gente fala sobre esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta? Roda aí. Boa tarde, meu nome é Railane. Eu gostaria de saber qual a diferença entre alergia e intolerância alimentar. Railane tirou a pergunta da minha boca, é exatamente isso. Qual é a diferença entre alergia e intolerância alimentar, doutora Ana? Então, na verdade, essa é a primeira coisa que a gente precisa realmente conversar, né? Então, primeiro, a intolerância, na verdade, ela é decorrente geralmente de carboidratos, né? De açúcares que estão presentes nos alimentos. E aquela pessoa que tem intolerância, ela vai ter uma redução das enzimas. Então, por exemplo, se ela tem uma intolerância à lactose, que é o açúcar presente no leite, ela vai ter a deficiência da enzima lactase, que é aquela enzima que vai quebrar esse açúcar do leite para a gente conseguir digerir o leite, né? Então, com isso, a gente vai ter, quem tem intolerância à lactose, vai ter distensão abdominal, vai ter gases, flatulência por conta de um açúcar. Certo. Diferente da alergia, que geralmente é decorrente de uma proteína. Então, por exemplo, quem tem alergia ao leite de vaca tem alergia à proteína do leite de vaca. Certo. E aí, o sistema imune da gente faz uma reação contra aquilo ali, que na verdade o nosso sistema imune deveria estar brigando contra bactérias, etc. Ele vai brigar contra o alimento e vai fazer uma reação que é muito mais sistêmica. Então, a pessoa pode ter coceira, pode ter chiado no peito, tosse, né, vermelhidão pelo corpo. E vai ter diarreia também. Então, são duas coisas diferentes. E, geralmente, a intolerância é mais do trato gastrointestinal, né? Doutora Sandra, a gente vê um aumento nos casos de alergias e intolerâncias aqui no Brasil. O que é que mudou? O nosso organismo que mudou ou esses alimentos que mudaram? As alergias, na verdade, elas vêm mais durante a parte de infância. Então, a criança que ela tem alergia a camarão, ela não vai deixar de ter essa alergia a camarão. Ela vai ter para o resto da vida. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar completamente o alimento ou fazer o que eles chamam das autovacinas. A intolerância, não. Ela já vem para o adulto. Então, já é uma questão que ele vai diminuindo, provavelmente, como ela falou, a enzima, que é a lactase, durante a vida adulta e vai deixando de ter a digestão da lactose, no caso que é o açúcar. Certo. A alergia alimentar, ela chega a alcançar em torno de 8% das crianças e 3% dos adultos. A diferença é que na alergia a coisa é mais sistêmica, vamos supor, como ela falou, você vai ter todo o processo do sistema imune e pode levar um choque anafilático e morte.
Então, o No caso de diagnóstico, no alergia. caso de alergia, o diagnóstico de alergia é muito mais fácil de você fazer. São casos mais sérios? São casos muito mais sérios, podendo levar à Do que morte. intolerância. Não tem intolerância. A intolerância, você pode fazer uma sensibilização do paciente e você, aos poucos, vamos supor, ele tem intolerância à lactose, ele tem intolerância a célula da lactose, mas você pode ter essa célula já partida, fermentada, como o iogurte ou os queijos. E você tentar até um queijo de cabra, que vai ter, além de menos lactose, a proteína do queijo de cabra é 20 vezes menor do que a de vaca e ela tem absorção. A alergia, ela não aparece no adulto, ela está mais na criança. Pode ser que ela só desenvolva quando a pessoa estiver na idade adulta, mas a alergia sempre esteve ali, é isso? Não, a alergia ela vem de uma forma mais crítica na infância. Agora, aquela pessoa que diz assim, doutora, eu nunca tive alergia a camarão, passei a comer camarão e agora estou com alergia. Na verdade, o que acontece? Hoje em dia existe muito alergia a conservante. Então, a corante, conservante, pirulito, o que se coloca às vezes embutido, aqueles corantes. Então, você vê muito as crianças tendo alergia com boca inchada, podendo ter até edema de glote. No caso do adulto, às vezes ele comia o camarão, nunca teve alergia, e aí ele começa a comer um camarão que já estão colocando, tem uma substância, por exemplo, mesmo, que é o bisulfito, que eles colocam no camarão. E ele tem alergia não é ao camarão, mas a substância colocada no camarão. Entendi. Dificilmente você vai encontrar uma alergia no adulto. A alergia é diferente, começa na criança e é uma coisa sistêmica e muito mais fácil de você diagnosticar, porque vem horas depois. Janina, me conte, qual é a sua alergia? Você tem alergia a quê? Eu tenho, na verdade, a doença celíaca, né? Que é uma doença autoimune em relação à intolerância ao glúten. Né? O sistema ele reage com a presença do glúten no organismo e desenvolvi uma alergia tardia ao leite que eu acredito que tenha sido consequência da doença celíaca. Né? Então, depois de um tempo da doença celíaca, eu desenvolvi a intolerância à lactose e dessa intolerância à lactose até o próprio leite. Agora, hoje, qualquer proteína do leite, o meu organismo já não reage bem. Como é que ele reage? Como é que você descobriu? A doença celíaca, na verdade, eu já vinha com sintomas desde criança, com alguns probleminhas de saúde. Quando chegou na minha adolescência, eu piorei bastante, meu sistema imune ficou muito baixo. Eu vivia tendo crises de amidalite, eu desenvolvi gastrite, eu desenvolvi refluxo, viroses, todas essas viroses que passavam, eu terminava pegando. E aí, fui em vários médicos, investigava aquelas coisas isoladamente, até que uma gastro suspeitou, né, da doença celíaca e aí me solicitou uma endoscopia digestiva com biópsia do duodeno. E aí eu tive o diagnóstico da doença celíaca, foi comprovado pela biópsia. Depois eu fiz também a sorologia, deu positivo dos anticorpos. Entendi. E aí, mas eu tirei o glúten e ainda continuei tendo reações a algumas coisas. Foi aí que veio também a desconfiança com o leite. E depois que eu tirei o leite, aí tudo melhorou, graças a Deus. Muito bem, quero saber como é que você fez para tudo melhorar. Mas agora vamos a mais uma pergunta das ruas. Roda aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Camila Leite. Eu gostaria de saber se sentir azia toda vez que eu como alimentos com farinha de trigo é sinal de intolerância a glúten. Sentir azia toda vez que come farinha de trigo. Ela está suspeitando de uma intolerância. Pode ser? Pode ser, mas assim, ela precisa passar num gastrologista, né, ou no médico dela para investigar. Porque às vezes a pessoa fica achando que tem uma intolerância e às vezes ela pode ter doença celíaca. Sim. Então, por exemplo, tem paciente que já chega no consultório tendo suspendido o glúten. E aí, para a gente dar o diagnóstico, fica muito mais complexo. Então, às vezes, a gente precisa reintroduzir esse glúten, né, para poder a gente dar o diagnóstico correto, se seria uma doença celíaca ou intolerância ao glúten. E aí ela teria que ir num gastro mesmo, né? Pode ser num gastro, o nutrólogo também seria capaz de dar esse diagnóstico, né? Mas a gente precisa fazer essa diferenciação porque o paciente que tem doença celíaca, ele precisa realmente tirar completamente o glúten da dieta dele para o resto da vida dele. Quem tem só intolerância ao glúten é uma pessoa que tem uma sensibilidade aumentada, digamos assim, quando alimenta-se com o glúten. Então, pode ter distensão, pode ter azia, como ela falou, mas ela não precisa obrigatoriamente suspender o glúten, porque ela não vai ter um risco maior, por exemplo, de câncer, como o paciente que tem doença celíaca apresenta um risco de câncer se contaminar com glúten. Entendi. Né? Você falou do glúten, da lactose, são hoje em dia os vilões, né? Porque a gente tem fases também dos alimentos que se tornam vilões, que antes eram super inofensivos e de repente o ovo mesmo, eu lembro de uma época que fala não pode comer ovo, ovo faz mal, de repente o ovo é maravilhoso, as pessoas se confundem
confundem realmente, porque é também aí um jogo de interesses de quem produz esses, né, de quem fabrica esses produtos. Mas, doutora Sandra, essa questão do glúten e da lactose, por exemplo, que é muito presente esses dias. Eu não como alimento com... As pessoas colocam isso nas dietas, quando estão nesse processo de emagrecimento. O que a gente pode falar sobre esse glúten e essa lactose? O glúten, na verdade, a maior parte dos produtos que contém glúten são produtos que têm muito carboidrato. Então, tem um índice glicêmico muito alto. Só que, claro que no momento que você cortar esse glúten, mesmo você não tendo intolerância, você vai reduzir o peso, porque você vai cortar um monte de alimentos que são ricos com alto índice glicêmico, no caso. Porém, o que acontece? As pessoas começam a fazer reeducações alimentares que tiram o glúten, tiram a lactose e começam a se encher de outras coisas que são tão industrializadas como e não são alimentos que venham da natureza. Se vocês observarem os alimentos que vêm da natureza, como inhame, aipim, batata doce, frutas, nozes, as oleaginosas todas, as raízes, banana da terra, carne, peixe, ovo. Gente, nada do que eu falei tem glúten nem lactose. Então, as pessoas deixam de comer o que eles chamam de real food, que é comida de verdade, para estar comendo uma comida industrializada, que não vai suprir nunca os nutrientes, nem vai ter energia vital para eles. Em relação ao que ela apontou da doença celíaca e da intolerância à lactose, é extremamente importante, gente, porque a doença celíaca existe uma alteração de vilosidade, de absorção gástrica mesmo. Para vocês terem ideia, a coisa tão importante, né, dá a devida importância ao assunto, que atrapalha até a gestação, porque vai atrapalhar uma gama de nutrientes e é uma doença que tem alteração do fio do cabelo ao dedo do pé. Diferente de uma intolerância a glúten, que você vai ter diferentes graus de estágio, de grave, moderado ou leve, e você vai administrar isso com a reeducação alimentar, equilibrando isso na alimentação. Só para finalizar, em relação à lactose, para quem realmente tem intolerância à lactose, é um processo, porque as sensações são péssimas, né? A sensação de abdômen dilatado, parece que você come uma coisa pequenininha, parece que você comeu um prato de feijoada, de distensão abdominal, de dor, né? Eu já tive pacientes internados, inclusive, com sensação de dor precordial, com suspeita de infarto, ou até internação por apendicite, que era apenas intolerância à lactose. Então, para quem tem realmente, é uma coisa que precisa ser tratada ou fazer uma desensibilização. Agora, a ideia de leite também na nossa sociedade é uma coisa também cultural, Sim. porque vários países que eu já fui, conheço Camboja, Vietnã, Japão, a gente vê que não existe laticínio lá e nem por isso existe uma deficiência de cálcio, osteopenia, esse osteoporose. consumo exacerbado do Exatamente, leite, né? Porque existe uma reeducação muito baseada em vegetais e algas que nossa sociedade não tem hábito de consumo. Muito bem, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Bom, hoje é quarta-feira, é dia de Dona Mamãe aqui no nosso Band de Mulher. Eu já estou aqui com Karina Araújo e hoje ela também vai falar sobre alergias e intolerâncias alimentares, não é isso, Kari? Fã, boa tarde para você, tarde. boa tarde para todo mundo também. Dá algumas dicas para as mães quando se vê nessa situação, né? Com um filho, ou com alergia, com intolerância, como todo mundo já está falando aqui, a alergia é muito comum nas crianças. E aí é preciso ficar atento até os bebês, mesmo quando eles estão só amamentando. Você fala assim, mas meu filho está com intolerância, está com alergia a leite, mas ele nem come ainda, às vezes vem da mãe. Sim. Então, é importante ficar as reações do bebê, se tem sinais na pele, se tem diarreia, se ele não quer comer, não quer mamar. É bom ficar atento a esses sinais e, claro, procurar o médico imediatamente. Bom, uma vez que foi detectada a alergia, o que as mães precisam fazer? As mães, os pais, os cuidadores, né? Precisam ficar alertas para o entorno. Por quê? Porque às vezes você vai num restaurante. Aí fala assim, aí você precisa chamar, ao invés de você ficar lá lendo o cardápio, será que isso aqui tem, que não tem, não sei o quê. Conversa com o chefe, sabe? Conversa com a pessoa responsável do restaurante, explica a situação, fala, olha, não pode ser ingerido. Tem que ser sério, isso tem que ser levado a sério, porque aí você já não dá um susto assim, fala, olha, não pode mesmo, não né? corre riscos, né? Você não coloca só seu filho, enfim, em risco. Outra questão importante é observar os rótulos dos alimentos. Se você for comprar alguma coisa que não tem a proteína do leite, mas observar se não tem ali o que chama de
de cruzamento de contaminação, né? Porque às vezes tem resíduos essa contaminação de cruzada, leite, né? contaminação cruzada, porque tem resíduos de leite, às vezes até a embalagem que você colocou, plástica que você acondicionou Pode alguma coisa, interferir. pode interferir. Então é importante separar tudo direitinho em casa também, para não haver esse tipo de contaminação e conscientizar e dialogar com a própria criança, porque claro, ela vai ver o coleguinha comendo coisas, brigadeiro, isso e aquilo, eu não posso, quando a criança já tem aí 3, 4 anos, normalmente a alergia também pode passar nessa idade, aos 4 anos a criança pode deixar de ser alérgica. Mas essa fase ainda é muito complicada, porque vai para o aniversário, vai isso, vai aquilo. Então é importante envolver a criança num discurso que seja construtivo, para que ela não se sinta excluída. Entendeu? E fazer com que a sua rede de apoio também compreenda isso, porque é muito comum a gente ver, mas você não vai dar um pedaço de bolo para o seu filho, vai deixar o seu filho assim, assado? Todo mundo tem uma opiniãozinha coitado, também, né? Então você tem que se blindar um pouco contra isso, ter consciência de que isso é uma questão de saúde e administrar direitinho a alergia Essa da coisa criança. do diálogo, né, de incluir a criança, de fazer com que a criança entenda que aquilo dali é uma restrição, mas é para o bem dela, é muito interessante, né? Porque a criança também não fica ali, por que eu não posso, né? Porque eu não posso comer aquele pedaço de bolo. E essa preocupação, quando você fala dos restaurantes, é muito importante, porque eu já vi alguns casos, por exemplo, de avisar o garçom, mas o garçom não passou o recado, enfim, quando já viu, era tarde demais. Então, todo cuidado é pouco para as crianças. E também trazer isso para a família, mudar um pouco os hábitos da família, para que a criança não sinta só eu sou diferente dentro dessa casa. Muito bem, Karen, obrigada, viu? Eu que agradeço. Adorei, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já, dá tempo ainda de você comentar no nosso Facebook e YouTube da Band Bahia, estamos ao vivo por lá também. Fique de olho na Rosa, hein? Quero ver se você vai levar esses 2 ingressos para o Le Cirque. A gente volta já. Band Mulher está de volta. Hoje estamos falando sobre alergias e intolerâncias alimentares. Eu já tenho algumas perguntas aqui no nosso YouTube. O Reginaldo Costa pergunta: todas as vezes que eu tomo leite, eu sinto uma quentura no estômago. Isso é um sintoma de intolerância, doutora Ana? Pode ser. Geralmente, a intolerância, ela leva mais a diarreia, distensão, né? Porque a gente não usa aquele açúcar, mas as bactérias que a gente tem dentro do intestino, elas usam, então fermentam, produzem gases. Então, distensão abdominal, flatulência e diarreia. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Então, ele precisa procurar um gastro para ver se realmente o que ele tem, às vezes, é uma dispepsia de outra causa. Tá e o Luan Paim está aqui perguntando: o uso de probióticos caseiros, exemplo, Rejuvelac, pode amenizar os sintomas da intolerância à lactose? Na verdade, sim. A intolerância à lactose, o que pode melhorar mesmo o sintoma é você usar a enzima, né? Que é, na verdade, você tem vários tipos na farmácia que você pode comprar. Antigamente a gente tinha que ir nos Estados Unidos comprar, hoje em dia tem várias opções na farmácia. Essa enzima, geralmente, ela é produzida por um fungo. Então,
Você pode tomar ela em sachê ou em comprimido, certo? Assim que for comer o leite. Então, por exemplo, você vai tomar um copo de leite, aí você toma a enzima e toma o leite. Não adianta tomar de manhã a enzima e comer o dia inteiro o leite, que não vai funcionar. Justamente na hora que você for ingerir o açúcar do leite, você tomar a enzima antes para poder essa enzima quebrar esse açúcar, tá certo? Muito bem. Olha, quarta-feira também é dia do meu aconchego aqui no nosso Band Mulher. E hoje a gente vai ver o que é que a Bruna Oliveira preparou pra gente. Roda aí. Boa tarde, Band Mulher. Estamos aqui na Casa Cor Bahia 2018, a maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O tema da Casa Cor este ano é Casa Viva, para trazer a natureza para dentro de casa, humanizando mais os ambientes e os espaços, integrando o ser humano com a natureza. Temos aqui vários ambientes. Ela está composta por lofts, estúdios, lojas, bares, restaurantes. Este, por exemplo, é um bar, um dos bares da Casa Cor, onde vale muito a pena vocês estarem aqui, apreciando, conhecendo, curtindo um pouquinho da mostra, vendo tudo o que é tendência de decoração. Convido a você que está em casa também a vir visitar a Casa Cor e curtir um pouquinho também do meu ambiente, feito com todo amor, com todo carinho para vocês. A Casa Cor é a maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Ela está presente em 8 países e 17 estados brasileiros. Nós trabalhamos para trazer para vocês o que é tendência no mercado de decoração, curiosidades e criatividade. A mostra começou ontem, no dia 2 de outubro, e irá até o dia 18 de novembro. Quarta-feira, Band Mulher, meu aconchego, não percam, eu aguardo vocês. Até lá! Obrigada, Bruna. Bom, agora já estou aqui com a doutora Sandra Gordilho. Ela trouxe alguns alimentos para a gente vai falar sobre algumas possíveis substituições, né, doutora Sandra? A gente estava começando a falar, por exemplo, da massa, que quem tem intolerância à lactose ama uma massa, quer comer uma massa. E aí, nunca mais vou poder comer um macarrão, como é que eu faço? Você pode ter uma massa, inclusive essa massa ela é sem glúten, então você hoje tem massas à base, inclusive, de farinha de grão de bico. Você pode fazer um pão com farinha de sorgo ou farinha de amêndoa misturada com sorgo. Essa é uma massa, por exemplo, ela não tem nem lactose, nem glúten. Então, é uma massa que você pode fazer um molho de tomate, um molho até de frutos do mar, quem não tiver alergia a camarão, que fica maravilhoso. É uma opção. Uma outra opção que eu acho interessante é a ghee. A ghee, você tem ela, e a ghee, assim, ela realmente não tem lactose, que ela é manteiga clarificada, então ela é uma manteiga que ela é fervida, é retirada toda a parte da lactose e ela, diferente do produto que às vezes se diz que é sem lactose, tem a lactase, a enzima acrescentada, a ghee, ela realmente é uma manteiga muito milenar, indiana, antiga, faz parte da medicina Ayurveda e ela é uma manteiga sem realmente a lactose. E dá para fazer em casa, é super fácil de fazer. Dá para fazer em casa. Você ferve, né, a manteiga. E aí você ferve a manteiga em banho-maria, vai formar uma camada branca, você retira toda aquela camada branca. Exato. E depois passa num paninho fino. Eu sei que é fácil porque eu já fiz, gente, eu não cozinho nada, então é super fácil de fazer ghee em casa. Os leites, você hoje tem uma gama de leites vegetais que você pode substituir, o leite de amêndoa, o leite de avelã, o leite de castanha. Esse, por exemplo, é de Hazelnut, que é avelã. Ele é um leite bem encorpado para quem não abre mão do café com leite, né? Então é uma boa opção, ainda bota uma canelinha que ajuda a baixar o açúcar junto na composição para ficar bem bacana. Então, você também tem a possibilidade de utilizar o leite fazendo para seu filho, se tiver intolerância à lactose ou a glúten, com achocolatado. Também, que o chocolate, lembrar que não tem glúten nem lactose, o chocolate in natura, que é o Nibs, no caso. Tem as pastas também, que são super famosas, principalmente para quem pratica atividade física, eu gosto muito das pastas, principalmente de avelã, de amêndoa, de amendoim. Tem algumas que já vêm sem açúcar, também para aqueles pacientes que já têm diabetes, que você pode utilizar, que vai, inclusive, ajudar a controlar o açúcar e a insulina.
E como destaque principal, eu tenho essa aveia, que é uma aveia sem glúten. Mas eu gostaria de falar que a aveia é um alimento que não tem glúten, gente. A aveia tem avelina, que é, na verdade, uma proteína da aveia, que normalmente o paciente celíaco também não tem intolerância, só se tiver uma coisa muito absurda, e aí ele vai ter intolerância porque tem contaminação cruzada. Mas a aveia in natura, ela não tem gliadina, que é a proteína que o celíaco tem, no caso, total intolerância, que não é nem intolerância à doença celíaca. Agora, essa aveia que você vai comprar ela sem glúten, você tem certeza que ela não teve contaminação cruzada, ou seja, ela não teve contato nem com o trigo, nem com o centeio, nem com a cevada, que são as 3 coisas que tem glúten, tá? Lembrando que a cervejinha tem glúten, tá? Tem glúten. Só lembrando, Tem carboidrato. Tem muito. Tem muito. Tem uma paciente minha que ela falou que cerveja é o pão líquido. Nunca mais eu esqueci disso, E é né? isso E é mesmo? verdade mesmo. E aqui, só para a gente terminar, os exemplos das enzimas, né? Que a gente estava falando ali, a doutora Ana estava falando. Tem alguns exemplos aqui, né? Isso? Essas enzimas, você tem várias. Nesse caso, ele é um pupurri. Então, ela tem papaína, ela tem bromelina, ela tem a lactase, ela tem várias enzimas para quem tem dificuldade mesmo de digerir determinados tipos de alimento. Muito bem. Doutora Ana, essa coisa da contaminação cruzada é algo de realmente de ficar muito atento, né? Quem tem doença celíaca tem que tomar muito cuidado, né? Porque você, por exemplo, eu oriento o paciente que se a pessoa tem doença celíaca em casa, todo mundo em casa tem que fazer uma dieta sem glúten. Porque se você vai preparar, por exemplo, a gente sabe, se a gente vai preparar um pão, voa farinha na cozinha inteira. Então, você vai contaminar aquela cozinha e na hora que você vai preparar a comida daquela pessoa que tem doença celíaca, a comida vai estar contaminada. Então, não é para entrar glúten na casa de quem tem doença celíaca. Não mesmo, para ninguém. Pra ninguém, melhor ninguém. para evitar, melhor ninguém. Evitar. Ó, o sorteio tá valendo, pode comentar agora na nossa última foto no Instagram do Band Mulher, certo? Então me diga quantas vezes apareceu a rosa. A gente está falando aqui da doença celíaca e você estava contando, Janina, que isso mudou o seu estilo de vida, não é isso? Sim, mudou completamente, né? Porque, na verdade, quando você recebe um diagnóstico desse, inclusive sua vida social muda muito, né? Porque hoje tudo gira em torno de comida, né? Festas, jantares, está sempre rodeado de comida. Eu sou de família italiana, inclusive. Vixe, que nem eu. Então, assim, massa sempre foi muito Comida presente. bastante. Muita fartura de comida, né? E aí você percebe que, de repente, tudo aquilo que você estava acostumado a comer, você não vai poder comer mais. Então, você muda completamente a sua alimentação e, infelizmente, isso traz algumas coisas, como, por exemplo, te restringe um pouco da vida social, como eu estava comentando, né? E aí eu tive que aprender a cozinhar, coisa que eu não sabia, né? E aí eu fui começando a conhecer as receitas do sem glúten, porque, por exemplo, os produtos que existiam no mercado, isso foi há 6 anos atrás, não Ainda eram não tinha produtos, essa diversidade que nós não se temos falava hoje, né? tanto do assunto, eram produtos que não eram muito gostosos, muito saborosos, tinham uma textura completamente diferente. Então eu sofri muito por causa disso. E aí eu comecei a correr atrás mesmo, a fazer cursos fora para poder aprender um pouco sobre alimentação sem glúten para fazer a comida para mim, né? E aí a partir daí eu descobri, inclusive, que várias pessoas como eu entrei num grupo de associação de celíacos da Bahia, que existe, o ACELBRA da Bahia, que é bem interessante, a gente troca bastante informações. E foi lá que eu percebi que existia esse nicho de mercado também, porque muitas pessoas sentiam falta de um local para a gente ir, para comer, fazer uma alimentação segura, nutritiva, saborosa. Aí você teve a ideia de abrir o seu E aí negócio. eu tive uma ideia, exatamente, de abrir um negócio voltado justamente para esse público de celíacos, de pessoas com alergias e restrições alimentares. Muito bom. Aproveita para dar o nome aí do seu negócio. Então, se chama Nosso Canto, é uma doceria que fica na Paulo VI. Legal. Lá é totalmente livre de contaminação cruzada. A gente só trabalha com produtos sem glúten, sem leite. Inclusive, a gente tem laudos de nossos fornecedores de matéria-prima, porque isso também é um ponto importante, como ela estava explicando da aveia. Né? Acontece que muitos produtos se contaminam na própria fábrica, né? Por dividir maquinários e coisas do tipo. Então, a gente exige laudos dos nossos fornecedores e aí a gente garante uma cozinha totalmente livre de contaminação de glúten de leite, para atender esse público de alérgicos mesmo. Bacana, sucesso para você. Obrigada. Olha, a gente está terminando o programa, mas antes, a gente fez um outro Band Mulher aqui sobre a importância dos alimentos orgânicos. A doutora Sandra falou um pouco sobre isso. Como é tão importante, hoje eu vejo uma maior quantidade de feirinhas orgânicas nascendo aqui e acolá pelos cantos da cidade. Como é bom a gente estar consumindo alimentos orgânicos, né, doutora Sandra? É maravilhoso, porque o alimento orgânico, ele preserva todas as propriedades in natura de como a coisa era produzida há
200 anos atrás. Então, você não vai ter o agrotóxico, você não vai ter o alimento transgênico. Lembrando que um grão transgênico, ele não se replica, ele não tem filhas, ele não tem sementes que se repliquem. Sim. Então, você não sabe todos os efeitos colaterais dos agrotóxicos, mas tem várias pesquisas do aumento de câncer, do aumento de doenças gastrointestinais. Então, o orgânico, você tem todas as vitaminas, todos os minerais in natura, principalmente para aquelas pessoas que fazem suco verde de manhã. Então, eu sempre recomendo de comprar alimentos orgânicos que hoje a gente encontra com muito mais facilidade, não só em lojinhas naturais, mas também até no mercado, né? Isso, é verdade. Tem mais uma pergunta aqui. Se eu comer demais um alimento, eu posso desenvolver uma alergia a ele? Na verdade, a alergia, você nasce com essa predisposição. Mas pode acontecer que você come uma primeira vez, não tem, e depois ela aparecer. Mas você comer demais, você não vai desenvolver uma alergia. E uma intolerância? Posso desenvolver? Por exemplo, comi bastante, vamos dar um exemplo de frutos do mar, caranguejo. Comi bastante caranguejo, amo verão, ilha, comi lá meus 20 caranguejos. Eu posso desenvolver uma intolerância por causa desse consumo? Não, o que pode acontecer é, por exemplo, o caranguejo não seria um bom exemplo, mas, por exemplo, se você come muito feijão, né, todo mundo... A gente tem pouca enzima que vai quebrar os açúcares que a gente tem no feijão. Então, por exemplo, o feijão tem um açúcar complexo que se chama rafinose. Todos nós temos dificuldade de digerir o feijão. Se eu comer uma panela de feijoada, eu vou ter distensão, gases, flatulência. Do mesmo jeito, se eu comer brócolis, repolho, que são aquelas coisas que as pessoas já sabem mesmo que dá mais gases, que dá mais distensão, mais flatulência. Doutora Sandra, você diria alguns alimentos que você acha que a gente deve começar a evitar para não desenvolver intolerâncias alimentares? Sim, eu acho que excesso de industrializado, lembrar que os embutidos também contêm glúten, né? Embutidos são as salsichas, né? As calabresas, embutidos, peito de peru, que as pessoas acham mega saudável. Super saudável. Vou substituir o presunto por peito de peru. Tá tudo errado. E assim, o corpo da gente, ele vai reconhecer o que é semelhante. Então, tudo que vem da natureza, de embaixo do solo, como as raízes, as frutas, as verduras que vêm de cima de solo ou os animais, ele, in natura, são mais fáceis da gente absorver pelo próprio organismo. E uma coisa que eu observo muito hoje, inclusive na clínica, é pacientes obesos que estão com deficiência de minerais e vitaminas. Isso é um contrassenso. Mas por quê? Porque você come alimentos que enchem, mas não preenchem, ou seja, não estão ali nutrientes. Exatamente, são pobres de nutrientes. Então, as pessoas têm que estar mais atentas a comer comida de verdade. Então, se você puder evitar, principalmente industrializado, conservante, embutido, enlatado, uma outra coisa bem importante hoje dos alimentos, que tem muita contaminação também por alumínio, inclusive nas panelas, que está envolvido em Alzheimer, Parkinson. Ou seja, realmente a alimentação e a saúde começa pelo alimento. É verdade. A gente pela sua opção alimentar. O que a gente come, né? O que a gente Essa eu acho que é uma máxima que é totalmente verdadeira. Hipócrates, né? E também, você falou aí, por exemplo, evitar ingerir alimentos industrializados, principalmente nas crianças, né? Se for criança, então, quando eu vejo uma criança com aquele salgadinho, aquele saquinho de salgadinho na mão, eu fico pensando, ai meu Deus, já fico com vontade de tirar ali da mão, mas é porque realmente nas crianças ainda é mais perigoso, né, doutora Ana? E a criança, na verdade, ela está imitando o comportamento dos pais, né? Um pai ou mãe que não come aquilo ali, a criança não vai comer. Então, não adianta você também querer que a criança só coma salada e você chegar na mesa e querer comer só McDonald's, tá? A criança está observando você, então ela está utilizando aquele exemplo. É isso aí, sejam exemplos, bons exemplos, tá bom? Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Obrigada, o nosso Band Mulher está terminando, foi um prazer dividir esse início de tarde com vocês. Muito obrigada pela sua presença também. A resposta do ganhador do sorteio de hoje está lá no nosso Instagram. Corre lá, Band Mulher BA. Amanhã eu te espero às 1h25 da tarde para falar sobre inteligência emocional. Até lá, tchau, tchau.